Então, boa tarde a todas e todos, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao seminário aqui do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos como convidado o Dr. Denis Cândido, né? Da Universidade de Universidade de Iowa, né? E ele vai falar de um tema bem interessante, topologia, sistemas topológicos, né, em sistemas quânticos, né, dispositivos quânticos. E para fazer uma introdução, né, sobre o Denis, eu vou chamar então o Fernando, né, que o convidou aqui para o seminário. Então, Fernando, a palavra é sua aí. Pronto, muito bem. Denis foi uma ótima surpresa do Encontro de Outono, né? Apesar de ser um encontro virtual, apareceu uma interseção entre os interesses da gente e através do Eudes, que foi meu aluno de iniciação científica, que está na Federal atualmente. E aí começamos discutindo e temos reuniões a cada 15 dias agora e eu acho que temos coisas em andamento aí, trabalhos em andamento, o que está sendo uma experiência muito boa. Mas deixa eu falar um pouquinho do Denis. Ele, como ele já falou aqui, quem já está há alguns minutos atrás, ele falou que estudou em São Carlos, né, na USP, São Carlos, onde ele fez a graduação, mestrado, doutorado. Depois disso, ele saiu conhecendo o mundo, né? Ele esteve em vários lugares, pelo que eu vi no curso dele aqui, da Suíça, Alemanha, em Chicago. Bom, agora em Natal também, né? No Instituto Nacional de Física. E ele atualmente está em Iowa, numa posição temporária, mas no início do próximo ano ele passa a ser docente, o que é excelente, uma ótima notícia. E os interesses dele são muito variados. Então, ele tem trabalhado em vários aspectos da física da matéria condensada, desde espintrônica a pontos quânticos e grafeno, isolantes topológicos, etc. Então, tem uma variedade de interesses muito grande. E ele vai falar aqui para a gente de isolantes topológicos, matéria não. São. Bom, deixa ele falar melhor, né? Mas são materiais topológicos de uma maneira geral. Certo, Denis? Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. E a palavra é sua. Fechou. Obrigado, Fernando. Bom, primeiramente pelo convite, né, por estar dando esse seminário aqui e estar podendo falar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito aí durante os últimos anos. Só é uma pena que não foi possível ser pessoalmente, né, mas isso daí eu acho que é uma coisa que a gente consegue consertar nos próximos meses, né. Então, hoje eu escolhi falar sobre esses dois trabalhos aqui. Na verdade são um pouco velhos, né, são de 2018, mas que foi os primeiros trabalhos de primeira autoria meu, que foram os trabalhos que eu defendi durante meu doutorado, tá? E o motivo de escolher esses dois trabalhos em particular é porque foram exatamente esses dois trabalhos que deram origem a toda a discussão e toda a nova colaboração que agora eu, Fernando e o Eudes estamos fazendo, né? Então a ideia é começar falando um pouco sobre esses dois trabalhos e mais assim para o final da palestra eu também vou dar uma visão mais geral dos outros problemas que eu ataquei e que eu estou também atacando, né? E aí, né, provavelmente isso vai ser mais direcionado aos professores, né? E aí também a gente pode se engajar em outras discussões sobre outros trabalhos, né? Mas essa vai ser basicamente a linha, tá? E então, vocês estão me ouvindo tranquilo? Tá pausado? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Só para... Não, aqui tá normal. Ok, perfeito. Tá. Então, ok. Então, o primeiro trabalho que a gente tem
foi um trabalho realizado com a professora Evelina, lá da Alemanha, de Würzburg, junto com o Maxim e o professor Carlos Eggs, que foi o meu orientador, né? E nesse trabalho aqui, que é um dos trabalhos que eu vou apresentar hoje, a gente estudou basicamente como é que os edge states topológicos que são originados quando você tem um material topológico e você tem um corte nele, tornando ele de certa maneira finita, como é que se dá a evolução desses edge states quando você passa do sistema topológico para o trivial, tá? Então essa vai ser a primeira parte do trabalho, tentar entender um pouco, não só vou fazer uma introdução sobre o que são isolantes topológicos, sobre o que são edge states, mas também estudar e comentar comentar sobre umas particularidades e propriedades assim bem fundamentais mesmo dele, tá bom? E aí na segunda parte desse seminário eu vou falar desse PRL aqui que a gente publicou, agora em colaboração com o Michael, de Iowa, que é atualmente o meu atual supervisor de pós-doutorado, né? Onde a gente mostrou basicamente que, dependendo, que existem certas classes de quantum dots triviais que se comportam da mesma maneira que quantum dots topológicos, tá? Então, isso aí foi um resultado bem surpreso para a gente, porque o que a gente escuta é que esses dois estados da matéria se comportam totalmente de forma diferente, né? E dessa maneira não tendo nenhuma similaridade. Mas o que a gente encontrou, na verdade, foi que a história não é muito preto no branco, né? Que existe realmente uma linha tênue, né? Meio embaçada, né? Até isso dá origem ao nome do nosso título, né? Blurry the Boundaries. Existe uma linha assim que não é muito bem estabelecida, que é meio embaçada sobre essa distinção de topologia, de fenômenos topológicos e não topológicos em dots, tá? Então, claro que para começar, eu só queria dizer também que esse trabalho nosso aqui, do PRL de 2018, ele foi highlighted pela Sociedade Brasileira de Física, né? E aí a gente fez um videozinho para tentar explicar de uma maneira assim a menos formal possível, mais didática possível, né? Sobre o que é esse trabalho, né? Então aí, se vocês entrarem no site da SBF, vocês podem encontrar esse vídeo aí no YouTube, onde a gente tenta descrever esse trabalho de uma forma bem leiga. Tá, então, para falar de isolante topológico, vamos fazer uma introdução rapidinha sobre o que é isolante topológico. E, na minha opinião, esses aqui são os 3 trabalhos mais importantes que deram nascimento, realmente, literalmente, aos isolantes topológicos, ao que eles são, tá bom? Então, esse PRL famoso do Haldane, que acabou de ganhar o Nobel em 2016, né? Exatamente por esse trabalho. E na sequência, o paper do Kane e do Mel de 2005, e também o do Bernevig, né, com o Xu Zheng e o Taylor, de 2006, né, o que foi publicado na Science. E isso daqui, eu queria chamar a atenção, na verdade, para o primeiro artigo, que é o do Haldane, para uma frase em particular que ele coloca no final da conclusão desse artigo. Então, a frase que ele coloca, aqui é só uma foto, tive o prazer, né, no encontrão também, de conversar com o Haldane, até segurar essa medalha pesada, né, não só de peso, mas de responsabilidade. Um cara muito gente boa também, está sempre aberto a discutir física, e uma pessoa muito, muito 10, de uma sabedoria impressionante. E, então, voltando na parte da frase, né, a frase que, além do conteúdo desse artigo ser assim brilhante, na minha opinião, né, tem uma frase que, quando eu estava lendo esse artigo lá para 2012, foi uma frase que me chamou muito a atenção, que é a seguinte, né? Então, assim, vocês podem ler em inglês, mas traduzindo, ele fala que ele publicou esse artigo muito bonito, muito legal, resultados muito, muito interessantes. No entanto, ele achava muito difícil de esse modelo teórico, né? Ele criou um toy model, na verdade, né? De esse modelo teórico, totalmente teórico, não realístico, ser encontrado, né? Ser mapeado num sistema físico real, tá? Então, é claro que isso daí foi em 88, né? Cerca de 20 anos depois, eles descobriram o primeiro isolante topológico que realmente seguia o modelo dele, né?
e foi isso que deu o prêmio Nobel para ele em 2016, tá? E o que eu quero chamar a atenção? Por que eu estou chamando a atenção disso? E aqui acho que essa frase, essa parte é bem dedicada aos estudantes, né? Sobre a importância da física básica, da pesquisa básica, não só da pesquisa aplicada, mas também da física básica, tá? Aqui o Haldane estava estudando um modelo que a princípio era totalmente artificial, que não tinha nenhum material que se comportava como esse modelo, né? E mesmo assim, ele foi lá, né, investigou, extraiu propriedades desse material, né, viu as consequências de ter um material dessa maneira, né? Porque a gente sabe que ciência de base não foca só em aplicações, né, que vão sair dela, mas no entendimento geral de certos problemas, por mais fictícios que eles sejam, né? Então aqui fica acho que é um ponto bem importante, né, de se chamar a atenção, principalmente nos dias de hoje, né, no cenário político atual do Brasil, né, onde a gente vê tanto descaso com a ciência básica, principalmente, né? Então, se a gente quiser ser alguém, né, se o Brasil quer realmente melhorar como um país, melhorar cientificamente como um país, né, a gente tem que começar a dar mais importância para a ciência de base. Mas então, beleza. Vamos partir agora mais para o lado físico, né, isolantes topológicos, o que eles são? Bom, como o nome já diz, né, eles são isolantes, então se a gente pegar esse material em bulk, né, ou seja, infinito, em 2 dimensões, por exemplo, ele vai ter um gap, né, com a energia de Fermi dentro desse gap, mas o que é interessante, o que esse material é diferente dos outros, é que se você agora cortar esse material, né, então aqui a gente está cortando, e tem esse corte aqui, né, agora vão aparecer, se a gente olhar para a estrutura de banda, 2 energias de dispersões que conectam a banda de condução com a banda de valência, tá bom? Se a gente plotar agora, então esse sistema, o que a gente chama, quando você pega um isolante topológico e corta ele vira um sistema gapless, né, que não tem mais um gap, né, como a gente pode ver aqui, porque agora a energia de Fermi, ela está fazendo intersecção com 2 energias de banda aqui, tá? Então, essa é uma característica dos isolantes topológicos, terem esses estados metálicos que vivem no gap do semicondutor, que a princípio é isolante em bulk, né? Mas além disso, se a gente plotar a função de onda desses estados, a gente vai ver que a função de onda é localizada na interface, tá? Nesse edge, tá? Então é por isso que a gente chama esses estados de interface ou edge states, tá certo? E além disso, uma propriedade interessante é que vocês percebem que aqui a bolinha azul é elétron com spin up, e ele tá andando na direção menos x, então a velocidade de propagação dele é na menos x, enquanto o spin down, que é a bolinha vermelha, aqui está propagando no outro sentido, ou seja, no sentido mais x, né? Então, aí você vê que qualquer spin up vai propagar num sentido, qualquer spin down vai propagar no outro sentido. Isso é o que caracteriza o sistema conter helical pairs, então pares helicoidais de edge states, tá? Que significa que o momento angular do elétron vai ditar para onde ele vai andar. Tá bom. Mas o que a gente falou sobre a parte de isolante, né? Mas o que o topológico tem a ver aqui, né? Por que a gente usa esse nome topológico? E o motivo da gente usar o topológico é porque toda essa propriedade que eu acabei descrevendo para vocês, ela não depende da geometria dessa interface que você criou, ela, até certo momento, ela também não depende da geometria da estrutura de banda, tá? E o que eu quero dizer por isso é que se você introduzir deformações nessa interface, você ainda vai continuar vendo as mesmas propriedades que a gente discutiu anteriormente, né? Que é as edge states aqui conectando a banda de valência com a banda de condução. E também se você mudar os parâmetros do seu sistema, né? Você vai mudar, por exemplo, as bandas aqui ligeiramente, mas esses edge states eles vão continuar existindo, tá bom? Então, por conta dessa proteção contra ou deformações geométricas na sua interface ou deformações geométricas deformações dos parâmetros geométricos do nosso hamiltoniano, por essas entidades serem robustas, né, contra esses tipos de distorções geométricas, a gente fala que eles são isolantes topológicos, certo? Aí um aluno, ou um professor, ou um amigo seu, se você estiver explicando isso para ele, ele pode perguntar, pô, então qual que é a diferença
por exemplo, entre um pedaço de borracha, que é um isolante, coberto com metal por fora, né, em relação ao isolante topológico, né, porque, veja que o metal é um condutor e tem estados, né, vão ter estados condutores aqui nessa superfície metálica, mas no interior não vai ter, porque é borracha. Então, aonde que é que esses dois sistemas se diferenciam, né? Então, vamos tentar entender um pouco melhor como é que isso acontece, tá? Se a gente pensar, primeiramente, num metal, né, em elétrons, vamos falar assim, andando nesse metal, toda vez que os elétrons encontrarem uma impureza no metal, a gente sabe que ele vai ter uma propriedade, né? Os elétrons vão ter uma propriedade de ser transmitido, né? Então eles vão passar, né, meio que reto por essa impureza, mas eles também vão ter uma probabilidade de ser refletido, né? E é exatamente essa reflexão que vai causar o que a gente chama de resistência, né? Mas agora a gente está dando uma origem microscópica para ela, né? Essa é a resistência macroscópica que a gente vê. Isso daí vai dar origem ao efeito Joule, aquecimento do material, porque o elétron está sempre colidindo e trocando energia com essas impurezas, tá? E vamos ver como é que isso aí funciona no topológico, no nossos isolantes topológicos, né? Bom, se a gente supor que a gente tem a nossa energia de Fermi vivendo aqui no gap, só vão existir dois estados possíveis, né? Duas soluções possíveis no nosso sistema, como a gente já viu, que é o elétron com spin up andando na direção mais x e o elétron spin down andando na direção menos x. Então agora vamos supor que a gente pega esse elétron, a gente cria um estado com elétron up, né? E a gente vai agora perguntar o que acontece quando esse elétron encontra uma impureza, tá bom? Então, se ele encontrar uma impureza, a gente pode perguntar, ele pode ser refletido, né? Porque, peraí que eu dei um spoiler aqui. Ele pode ser refletido, né? Porque aqui, em princípio, tem outro estado com a mesma energia, né, disponível, que anda na direção oposta, mas tem spin oposto também, né? Então, será que é possível, né, transformar esse estado up para um estado down que volta, né? E aí o que é interessante é que você consegue mostrar que essa matriz de espalhamento, veja bem, isso aqui é nada mais do que uma matriz de espalhamento com uma impureza, tá? E aí o que é legal é que a gente consegue mostrar analiticamente que se essa impureza for não magnética e se a gente estiver limitando a cálculo de espalhamento elástico, esse elemento aqui de matriz é zero, o que implica que a gente nunca vai ter esse elétron batendo na impureza e sendo refletido com velocidade oposta e spin oposto, né? Então, e isso daqui é uma coisa que é uma consequência estrita do operador Time Reversal Symmetry, tá? Esse é um operador anti-unitário. Então, quando você tem sistemas que que são simétricos por qualquer operador que for anti-unitário, a gente vai ter esse tipo de proteção, certo? Então, o que acontece quando o elétron, que é com spin up, né, que é indicado pela bolinha azul, encontra uma impureza? Bom, ele não tem probabilidade de espalhar, então o que ele vai fazer? Ele só vai passar por essa impureza, né? Com transmitância 1, vamos dizer assim, né? Isso leva ao que a gente chama de um transporte sem caráter dissipativo, tá? Então, essa é a grande inovação, vamos dizer assim, né? Que isolantes topológicos trazem para a matéria condensada, né? Além, com certeza, de toda a parte fundamental, né, por trás disso daí. Então, essa parte mais de aplicação, né? E agora, deixa eu só... aqui na verdade, aqui é o mesmo slide, né? Então, como a gente pode entender? Vamos tentar entender isso aqui de uma maneira mais fácil, mais didática, mais digestível, né? Um metal, a gente pode pensar os elétrons do metal como o tráfico da China ou da Índia, principalmente da Índia, né? Se vocês já viram aquelas fotos, existe uma organização que aparentemente é desconhecida pelo resto do mundo, mas eles conhecem, né? Que o negócio flui, mas se você olha, parece um caos, né? Então isso aí é basicamente o que acontece no metal. Tem um monte de impureza, tem um monte de colisões, espalhamentos, mas de alguma maneira os elétrons ali com a diferença de potencial, eles seguem um fluxo, né? Tá, então aí se a gente for fazer agora a analogia, o que seria o caso do isolante topológico, né? Bom, o isolante topológico seria como se fosse uma highway, né? Uma estrada com faixas
diferentes, com faixas diferentes não, mas com a faixa da direita, ou então a parte da direita da pista só vai, né, num sentido, e a outra faixa da pista só vai em outro sentido, né? Então existe se você está do lado direito, só vai para um lugar, e você vai para o lado esquerdo, você só vai para o outro. Mas não é só isso, né? O isolamento topológico ele é mais do que isso. Por quê? Porque como a gente falou, se tiver uma impureza, o elétron só vai desviar, né? Então, nessa analogia, se a gente for no isolamento topológico, pensar nele nessa picture de estrada, né? Se tiver um acidente, o que vai acontecer com os carros? Os carros vão parar? Não vão parar, né? Eles só vão, né, circundar assim o defeito e vão continuar andando, tá? Então essa assim é uma analogia, né, que eu acabei fazendo mais tanto por conta dos estudantes para apreciar, né, o que está por trás disso daí, né? Então essa é uma analogia bem assim fácilzinha de entender qual que é a principal diferença entre isolantes topológicos e isolantes ordinários, tá? Ou metais também. Então, beleza. E aí, agora, vamos tentar entender o que a gente precisa para ter um isolante topológico, né? O que caracteriza um isolante topológico, tá? E aqui eu vou deixar de fora a parte matemática de invariantes topológicos, tá? Que caracterizam a estrutura de banda do nosso material. Então eu não vou falar de Chair number, eu não vou falar de nenhum invariante topológico relacionado a fases topológicas da matéria, tá? Porque é muito abstrato, e aí vou tentar trazer um pouco mais de física e o que é que você precisa saber se você quiser construir, né, ou inventar um isolante topológico na casa de vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa, e esse na verdade é o ingrediente mais importante, é uma inversão de bandas, tá? Que é o que a gente chama. Então vamos entender o que é essa inversão de banda. Se a gente olhar aqui para esse gráfico da esquerda, né, a gente tem uma banda de condução, que ela é vermelha, e uma banda de valência, né, que é azul. E vamos supor que a energia de Fermi está aqui no meio. Então isso aqui é um sistema isolante, tá? Agora, se vocês conseguirem, de alguma maneira, controlar, né, a energia relativa da banda azul com a banda vermelha, de maneira a trazer elas degeneradas e continuar trazendo elas de maneira a elas inverterem, né, que é o que a gente obtém aqui, então elas invertem, né? Se vocês conseguirem engenheirar, né? Não sei nem se é essa palavra, mas se vocês conseguirem fazer alguma engenharia que faz essa inversão de banda, tá? No seu material, vocês vão conseguir transformar o seu material anterior, né? Que é esse daqui, num material que é isolante topológico, tá? Então essa inversão de bandas é, na minha opinião, a importância, né, a característica principal para ter para caracterizar, né, para descobrir ou inventar um isolante topológico novo, certo? Então, o primeiro isolante topológico real, né, que foi evidenciado realizado experimentalmente, foi o poço de telureto de mercúrio com cádmio, né, telureto de cádmio, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, o ordenamento da banda desses dois materiais diferentes, a gente vê que existe uma troca do ordenamento, né? E aqui vocês não precisam entender o que é o gama 6, gama 8, gama 7, né? Mas vamos só se atentar pela cor, né? Pela cor. Então aqui a gente vê que o CDTE, ele tem a banda de condução dele é vermelha, enquanto que o HGTE, a banda de condução, que na verdade nem é banda de condução, porque ele é um semimetal, mas vamos chamar de banda de condução, é azul. Tá? Então aqui a gente viu que tem uma inversão dessa banda, né? Mas como esse sistema aqui ele é metálico, ele não é um isolante, então ele não pode caracterizar um isolante topológico. Então o que o pessoal fez, na verdade, foi pensar então vamos fazer uma interface de CDT com HGT e CDT. Isso aqui é o que o pessoal chama de poço quântico, tá certo? Por que poço? Porque se você construir esse material, o que vai acabar acontecendo é que você consegue confinar elétrons nessa região azul aqui, tá? Então essa é a razão por trás do nome poço quântico, tá? E então aqui é a estrutura de bandas, né, em bulk para cada material, e aí esse aqui constitui um poço quântico que a gente chama do poço quântico do tipo 3, e esse poço quântico é bem especial, porque se a gente analisar poços quânticos do tipo 1,
que, por exemplo, aparecem quando a gente tem arseneto de galho com arseneto de alumínio, né? Existe um gap claro aqui, né? E a gente sabe que aqui tem um well, né? Então a gente vai obter as energias, né? Desse gás confinado por essas barreiras, né? Então aqui é mecânica quântica usual, tá? Você pega um well com um potencial infinito, né? A gente vai encontrar vários níveis discretos, né? Alinhando aqui. E aí, para esse tipo de material, não importa como a gente mexa nos parâmetros desse poço quântico, essa banda E1 ela nunca vai cruzar, porque ela sempre vai ter esse mínimo aqui, e a banda H1 sempre vai ter esse máximo aqui, tá bom? Então nunca a gente vai conseguir obter um isolante topológico usando esses poços quânticos de materiais que a gente chama ordinários, tá? Mas se a gente voltar para o caso do HGTE, a gente vê que ele é do tipo 3, né? E sendo do tipo 3, o que pode acontecer, e o que acontece, na verdade, é uma inversão de bandas, tá bom? Então se a gente, que é o que está demonstrado aqui, né? Então vamos entender. Se eu pegar um D bem pequeno, tá bom? Então a região aqui azul é bem pequena. Se a gente plotar os níveis de energia, a gente vai ver que, como a parte vermelha que está dominando, vamos dizer assim, a física, a banda, a energia E1 relacionado mais a essa a banda de condução desse material vermelho vai estar com uma energia maior do que a banda H1, tá? Então isso aqui a gente tem um isolante ordinário, não tem nada demais. No entanto, se a gente aumentar o tamanho desse material azul, né, o que vai acontecer é que agora a banda azul vai estar em cima da banda vermelha, tá certo? E por consequência, né, por definição, isso daqui vai caracterizar um ordenamento invertido, então dando origem a um isolante topológico, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro isolante topológico que o pessoal realizou experimentalmente. Então agora, esse aqui na verdade, isso. E aí um jeito de você entender, um jeito de a gente entender qual é a origem de ter estados, né, de borda nessa interface, ou entre vácuo e o seu material topológico, né, ou então de um material topológico ou um material não topológico, pode ser entendido da seguinte maneira. Então aqui na esquerda a gente tem o que a gente chama de material trivial. Porque lembrem, a banda vermelha está em cima da banda azul. Do lado direito, a gente tem o contrário, né? Essas bandas estão invertidas. Então, a gente pode pensar no seguinte cenário. Vamos preparar um elétron, vamos falar que a gente tem um elétron desse lado do material vermelho, tá? Com propriedades ditadas mais pela essa banda vermelha. Vamos falar que a gente pega esse elétron agora e faz ele se aproximar desse segundo material, onde as bandas estão invertidas, tá? Para esse material, para esse elétron não perder a propriedade dele de ser vermelho, o que ele tem que acontecer? Ele tem que, vamos falar assim, passar, né, dessa banda de condução para a banda de valência. Então, deve existir algum estado no meio do gap, né, no meio desse gap, que faz possível essa transição adiabática de vermelho da esquerda para vermelho da direita, tá? Então, e aí, obviamente, se a gente plotar essa energia, né, a gente entende que essa energia tem que estar relacionada à interface, né, porque é a interface que vai providenciar essas bandas extras, né, que vão conectar vermelho da esquerda com vermelho da direita, né. E como a interface é localizada, né, espacialmente, os estados correspondentes a essas energias que conectam bandas vermelhas e bandas azuis vão ter que ser localizadas na interface, tá? Então essa é uma maneira assim bem didática, tá? E porcamente formal, né? De como a gente consegue entender essa aparição, né, de estados localizados quando a gente tem um isolante topológico e um material normal do lado. Então, beleza. Aí o que a gente fez, né, nesse trabalho, agora, assim, voltando, ô Fernando, eu não sei se eu falo tudo e depois vocês perguntam, ou se alguém tem alguma pergunta, porque aqui é um momento que eu acabei a introdução, então se tiver alguma pergunta, esse seria o momento, porque agora eu vou mais focar nos trabalhos, né? Então, eu não sei como é a dinâmica da... Tanto faz. Se alguém quiser perguntar, não tem problema não, mas fica à vontade também. Então, beleza. Então, eu vou continuar, se ninguém tem nenhuma pergunta.
Então, o que a gente fez naquele primeiro trabalho, na verdade, foi estudar na verdade, esse trabalho ele é de 2018, né? Então, todos esses isolantes topológicos, eles surgiram em 2006, né? Então, quando a gente começou a estudar ele, a gente estava um pouco atrasado já, né? Porque já tinha, vamos falar assim, 10 anos, né? Quase de desenvolvimento teórico da área, né? E o que a gente notou, na verdade, a princípio, é que todo mundo, quando vai descrever isolante topológico, eles falam, não todo mundo, né? Mas assim, a maioria eles falam, pô, isolante topológico tem as bandas invertidas, tem os edge states vivendo no meio, né? E o isolante trivial não tem as bandas invertidas e não tem nada vivendo, né? Então aí o que a gente perguntou mas o que acontece quando a gente varia, assim, bem adiabaticamente o isolante topológico para o isolante trivial, né? Ou seja, quando a gente faz aquela inversão de bandas, né? O que será que acontece, né? Então a gente tentou estudar, assim, uma física bem básica e bem fundamental, né, sobre a origem, sobre a evolução, sobre o que acontece com esses edge states quando a gente transforma esse material de topológico para isolante topológico para trivial de uma forma assim bem adiabática, tá? Bom, o que a gente viu, na verdade, se vocês olharem aqui para o gráfico da esquerda, é que, bom, a gente sabe que o isolante topológico tem um edge state que vive e que conecta a banda de condução com a banda de valência, tá? Aí o que a gente viu foi que, quando a gente fecha, para alguns materiais, quando a gente fecha o gap, esse edge state, ele não desaparece. Ele continua aqui, tá? Agora vindo da energia zero para essa energia negativa, mas ele não desaparece totalmente, tá certo? O que já é muito interessante por si só, porque o pessoal, né, como deu para perceber, pela essa introdução que eu fiz, o pessoal afirma que esses estados, né, esses edge states, eles têm uma origem topológica, né, origem topológica relacionada a serem isolantes topológicos, né. Mas aqui fica a pergunta, esse material aqui do meio, ele é um semimetal, e mesmo assim ele tem um edge state, certo? Mesmo sendo um semimetal. Então ele não é um isolante topológico, e mesmo assim ele tem um edge state. E assim, pior, né? Esse edge state a gente vê que ele é claramente conectado a esse, né? Então ele realmente veio, ou o edge state do isolante topológico veio desse, ou esse veio desse, né? Porque eles claramente têm uma relação ali muito, muito parecida, né? Não só a velocidade de grupo desses elétrons são a mesma, mas se a gente plota a função de onda também é muito parecida, tá? E aí a gente, né, ficou intrigado por isso, e aí a gente falou assim, bom, então vamos fazer esse material virar isolante normal agora, né? Porque aí a gente esperaria não ver nada, né? Porque se o que está dando origem a esses edge states que vivem no meio do gap são a topologia não trivial, era para esse edge state desaparecer, né? E aí o que a gente vê, na verdade, é que eles não desaparecem, né? Até certo ponto, eles continuam sobrevivendo, né? Mas eles vivem aqui somente na banda de valência, né? Então eles colivem, eles coexistem com os elétrons da banda de valência, tá certo? E então aqui a gente mostrou nesse trabalho que, pegando um isolante topológico e transformando ele num isolante ordinário, esses edge states, eles acabam sobrevivendo, né, nessa transição de fase, né? O que mostra que a presença de edge state no sistema não é exclusiva de topologia não trivial do nosso sistema, tá? Então esse foi um primeiro resultado interessante que a gente achou nesse trabalho, né? E aí a gente foi ver se isso aqui realmente acontece para materiais usuais, né? E aí aqui a gente plotou, por exemplo, o caso do HGTE, CDTE, que foi o primeiro isolante topológico, né? E aí o que a gente viu, né, é que até um gap, aqui a gente faz o plot, né, do que a gente chama de as regiões de fronteira das bandas de bulk, como também esse ponto vermelho e ponto verde aqui dos edge states, né? E a gente vê que esses edge states, eles só desaparecem, e aqui a gente está pilotando como função do gap, tá? Que eles só desaparecem para um gap de isolante ordinário muito maior do que o gap usuais desse sistema, tá? Então aqui, por exemplo, 57 mV, o que é um pouco maior que KBT, né? Então, 2 vezes aí aproximadamente KBT, a temperatura ambiente. Então, isso daqui daria, assim, uma janela para a gente tentar
realizar, né, e confirmar a existência desses edge states triviais, né? Porque esses materiais aqui, esses edge states é para sobreviver nesses materiais até um gap não invertido de 57, né? No entanto, a gente viu que se agora a gente tiver outro isolante topológico, como é o caso do INAS-GSB, né, arseneto de índio com antimoneto de galho, a gente vê que os edge states malemar sobrevivem depois de 0,1 mil-eV, tá bom? Então, assim, essa propriedade que eu acabei de descrever para vocês sobre a existência de edge states, ela depende, né, da nossa transição de fase, ela depende estritamente dos materiais do nosso sistema, tá? E aí a gente tentou entender qual que é, assim, de uma maneira não em relação a parâmetros numéricos, mas a gente tentou entender o que é que dita, né, essa persistência desses edge states, né, quando a gente inverte o sistema e transforma ele num sistema trivial. E aí a gente viu, na verdade, que se o nosso sistema tiver simetria de partícula-buraco, tá? E para os alunos, né, o que é a simetria de partícula-buraco, né? É basicamente, vocês percebem que essa banda de condução aqui, ó, ela é, se você colocar um espelho aqui, ela vai refletir e vai dar origem a essa banda de valência, né? Então é puramente simétrico se você trocar E por menos E, né? Então isso é basicamente o que é simetria de partícula-buraco, tá? Assim, para leigos. E aí o que a gente vê é que se tem simetria de partícula-buraco, esse edge state que a princípio vivia, né, né, que vivia no gap, né, agora quando a gente transforma o nosso material para isolante trivial, ele desaparece completamente, tá? Então, a persistência a sobrevivência, né, desses edge states, ela está intrinsecamente relacionada à ausência de simetria partícula-buraco, tá bom? Mais que isso, tá? E aí, é basicamente essa a conclusão. Aí o que a gente foi fazer, na verdade, foi lembrar do caso do grafeno, né? Que o professor Fernando tem altos trabalhos sobre, né? E aí o que a gente sabe no grafeno é que se a gente pegar um Dirac, pegar o grafeno e confinar ele com zigue-zague ou armchair, só uma terminação dessa folha de grafeno vai originar edge states com energia zero, né? E a gente viu que essas terminações, né, são terminações que satisfazem o que a gente chama de simetria quiral, tá certo? E a armchair particle hole symmetry. Então o que a gente viu é que, similarmente ao grafeno, se a gente pega esse modelo agora 2D, né, aqui a gente não tem um modelo tied bind do grafeno, né, mas simplesmente um modelo contínuo, né, 2D, a gente mostra que a presença de edge state só é confirmada quando a gente tem nosso sistema, quando a gente confina nosso sistema com condições de contorno que preservam simetria quiral. Então a existência de edge states está intrinsecamente relacionada a essa simetria quiral, tá certo? E aí o que a gente viu foi que se a gente pegar agora esse grafeno que tem esses edge states quirais, né, e a gente for lá e adicionar pequenas perturbações, a gente consegue fazer esse edge state, que a princípio era flat, a gente consegue fazer ele dar uma inclinada, né, e ficar coexistindo junto com essa banda de valência, né. E aí é que a gente vê que isso aqui é exatamente o edge state trivial que a gente achou no nosso caso, né. No entanto, se a gente agora distorcer esse grafeno, né, que pode ser feito colocando um substrato e controlando essa interação do substrato com o grafeno, né, a gente mostra que se a gente agora adicionar perturbações de maneira a abrir esse gap do grafeno de maneira não invertida, de maneira invertida, agora esse edge state ele vai estar passando no meio do gap, tá certo? Então, o que a gente afirma nesse trabalho é que a presença de edge states em isolantes topológicos, ela não é uma coisa exclusivamente da topologia do isolante topológico, mas sim do sistema ter uma simetria quiral muito forte, tá certo? O sistema ser invariante perante simetria quiral, e isso está dando origem a um edge state. Então aí vocês podem perguntar, né? Bom, o que você está falando basicamente é que se o nosso sistema tem uma simetria quiral forte, né, a gente vai ver a presença de edge state, né?
Mas então o que a topologia tem a ver? Bom, o que a topologia fala, na verdade, é se esse edge state vai passar pelo gap ou não, tá bom? Então, que é o que a gente está vendo aqui. Na esquerda, nosso isolante topológico, nosso sistema, ele é trivial. Então, o nosso edge state, ele não vai cruzar essa região do gap, tá? Agora, por outro lado, se a gente olhar para a figura da direita, aqui o nosso sistema é topológico. Logo, esse edge state, ele vai cruzar essa região de gap, tá? Então, aí o que a gente fala é que realmente a topologia só fala se esse edge state vai passar ou não, né? E, na verdade, é a simetria quiral que é, vamos dizer assim, o principal ingrediente para o surgimento desses estados de borda. Beleza? Tá. Mas aí, né, o que qualquer pessoa pode perguntar é, bom, beleza, né? A gente mostra que existem estados triviais, mas esses estados triviais aqui, né, contrário aos estados topológicos, eles podem ser espalhados para estados de bulk, né, via espalhamento elástico. E existem uma infinidade de estados disponíveis aqui para esse edge state ser espalhado, né? Então, a questão aqui os sistemas, eles são claramente diferentes, né? E assim, consequências, as propriedades de transporte dele também são totalmente diferentes, né? Então, a pergunta que a gente fez, né, na verdade, foi: será que a gente consegue encontrar algum sistema, né, onde esses edge states triviais se comportam ou produzem uma fenomenologia que é similar aos edge states topológicos, né? E aí eu vou mudar para a segunda parte do meu trabalho, que é relacionada ao PRL, né? Onde a gente mostrou que sim, na verdade é possível, né? E o jeito que a gente pensou em fazer isso foi a seguinte maneira. Bom, se a gente tem um isolante topológico, né, com a presença de edge states ou topológicos ou triviais, né, a gente pode pensar agora em pegar esse sistema e fazer esse sistema ficar bem pequeno, tá bom? Ou seja, criar um quantum dot desse material, tá bom? Então, se a gente criar um quantum dot, agora a gente sabe, né, que se a gente resolvesse as energias desse quantum dot, né, o que a gente obtém aqui, ó, é um espectro, né, muito parecido com o que a gente obteve anteriormente, né? E se a gente colocar um em cima do outro, né, a gente vê que existe uma similaridade muito grande, tá? Só vou gastar mais 2 minutinhos aqui nesse gráfico para explicar melhor o que a gente está plotando aqui. Aqui a gente está plotando a energia, né, como função do número quântico do nosso quantum dot, né? Então a gente pode pensar em quantum dot, muita gente não gosta dessa analogia, eu não gosto, mas para explicar isso de uma maneira rápida, a gente pode pensar num quantum dot como sendo um átomo artificial que tem energias discretas, né, em vez de bandas, como no caso do nosso isolante topológico aqui, né? Então é por isso que aqui, em vez de bandas contínuas, né, a gente tem diversos pontos para diversos números quânticos aqui, que nesse caso, devido a essa simetria cilíndrica do nosso quantum dot, aqui é um JZ, é um momento angular total, né? Então esse é o que caracteriza esse número quântico do nosso quantum dot. E a gente pode ver que existe uma similaridade gigante, né, que é esperado, né, uma vez que a gente está realmente pegando o mesmo material e só fazendo ele de uma maneira, só diminuindo, né, a escala dele, né. Só que, de novo, né, aqui esses edge states, né, se a gente preparar estados nesses edge states, né, eles vão espalhar nesses estados de bulk, né, e aí toda aquela proteção contra o espalhamento que a gente discutiu, né, que é a analogia do tráfego na Índia, né, com o tráfego de uma estrada, né, uma rodovia, é perdida, né. Mas aí a pergunta que a gente fez tá, então como que a gente consegue, de alguma maneira, isolar esses edge states aqui, né, desses estados de bulk, que são espalhados, né, assim, em todo o quantum dot. O que a gente fez foi pensar, bom, se a gente pega um estado de borda e a gente muda o tamanho do sistema, como esses estados de borda só vivem na borda, a energia deles não é tão sensível ao tamanho do quantum dot, né? Então, se a gente mudar o tamanho desse quantum dot, a energia não vai mudar muito, porque esses estados eles só vivem na borda, né? Então a gente não vai mudar muito essa energia. No entanto, se a gente pegar um estado que é espalhado, né, em torno do quantum dot inteiro, e a gente diminuir
na verdade a gente vai obter uma mudança grande da energia, né? Porque o estado tem função de onda que é espalhada por toda a região do material, não só nas bordas. Então, a energia desse estado, por consequência, vai ser altamente dependente do tamanho desse material. Bom, então aqui a gente tem o que a gente queria, né? Se a gente diminuir, a gente sabe que bulk vai ser mais, os estados bulk-like vão ser mais sensíveis, né, a essa mudança de raio, né? E dessa maneira, para a gente expulsar esses estados aqui de bulk, o que a gente faz é simplesmente diminuir o tamanho do sistema. Então a gente vai de 60 nanômetros para 30 nanômetros de raio do nosso DOT, e aí o que a gente faz é conseguir isolar 4 pares de edge states sem nenhuma energia de bulk no meio, né? Então, que aqui o que a gente obtém, né, aqui é um plot das funções de onda, mostrando que, com exceção dessa primeira energia aqui, elas realmente são concentradas na borda, né, do nosso quantum dot, né? E não só isso, mas além de ser edge states, a gente também mostra que a corrente, aqui não existe mais velocidade de grupo, né, porque a gente não tem mais dispersão, mas a gente sim tem estados quânticos, né? Então, a gente não pode calcular mais a velocidade de grupo, a gente tem que calcular a corrente associada a esse estado quântico, né? E aí o que é legal é que se a gente calcular a corrente dessa bolinha azul aqui, ou desse triângulo azul, em comparação com esse triângulo vermelho aqui, a gente vê que elas são opostas, tá certo? Ou seja, a gente recuperou o caráter helicoidal desses pares de edge states, tá certo? E aí, por consequência, né, todas as mesmas características que os nossos estados topológicos tinham, a gente acaba encontrando, né, ou então mimicando, né, essas características dentro desse espaço aqui de energia cinza, tá certo? Então a gente mostra que, assim, eles são especiais, né, com certeza, mas mesmo com material ordinário, a gente consegue mimicar, né, algumas dessas propriedades, tá certo? A gente perguntou pra gente, né, a gente fez a pergunta se é possível, né, calcular outras quantidades que, a princípio, poderiam dar comportamentos diferentes entre isolantes topológicos triviais, né? E aí o que a gente fez foi, bom, aqui é o cálculo da corrente circulante, né, mostrando que realmente é bem parecido, né? Mas a gente também calculou a condutância two-point, condutância entre uma lead, né, duas leads, na verdade, com o nosso quantum dot no meio. Então, o que acontece aqui a gente tem uma ponta metálica, onde elétrons saem daqui, eles entram nesses estados disponíveis do nosso quantum dot e saem pela outra lead, né? E a gente fez cálculos, né, de condutância, que é, assim, experimentalmente falando, é uma das melhores verificações, né, de propriedades de quantum dot, né? E a gente mostrou, se a gente analisar basicamente comparar, né, o plot da condutância para esses 4 triângulos verdes, né, que são edge states topológicos, com os 4 edge states triviais, a gente vê que, na verdade, a condutância também não mostra nenhuma diferença, tá? Então, com isso, a gente mostrou que os nossos dots topológicos, eles se comportam, né, exatamente como os dots triviais naquela faixa de energia cinza, né? Então isso daqui foi basicamente o que a gente cobriu, né, nesse trabalho aqui, tá? Acho que agora deu 45 minutos, né? Então eu tenho mais 10 minutos, Fernando? Como é que tá? Eu perdi a hora que a gente começou, na verdade. Tranquilo, não se preocupe com o tempo, não. Pode ir tranquilo. Tá bom. Então eu só vou falar mais de uma outra coisa que a gente esqueci a palavra, que a gente propôs nesse artigo também, que foi a gente criou um novo isolante topológico, tá? E por que é importante isso? Porque esse material aqui, HGT-SDT, esse poço quântico de HGT-SDT, ele é muito difícil de ser construído, tá? Assim, só realmente pouquíssimos grupos no mundo conseguem criar e crescer esse material, né? Então, é importante realmente para o crescimento da área a gente propor outros tipos de isolantes topológicos, né? Então, foi o que a gente tentou fazer também na segunda parte desse PRL nosso, né?
E o que a gente fez, na verdade, foi usar dados, né, de arseneto de índio dopado com bismuto, tá? Porque o que os experimentais sabiam desde a década de 90, é que se você pegar esse arseneto de índio, que tem um gap de 400 eV, e você for adicionando bismuto, que é um material pesado, com um spin órbita muito forte, o que acontece é que o gap desse material ele vai diminuindo, né? Até chegar, por exemplo, para ser reduzido para 200 com somente 4% de contribuição de átomo de bismuto, tá? E aí o que a gente fez foi, na verdade, foi não só explicar esse comportamento, né, desse decaimento do gap, mas como também predizer qual é a concentração que a gente precisa ter para fazer esse material ter uma banda invertida, né? Lembrando que esse é o nosso ingrediente para ter o isolante topológico, né? E a gente mostrou que esse ponto aqui, na verdade, é em torno de 8,6%, que ainda é uma quantidade, uma porcentagem razoável, né, para a gente criar essa liga, né? E aí o que a gente fez foi agora criar, né, o poço quântico com esses materiais, né? Com esse material que a gente está predizendo que vai dar origem ao isolante topológico, né? E da mesma maneira que o telureto de mercúrio, a gente vê que aqui também existe um cruzamento, né, dessas bandas do topo e do fundo, né, dessa banda de valência e condução azul e vermelha, né, tem essa inversão, né, que de novo, né, vou repetir aqui para enfatizar bem, que de novo essa inversão que caracteriza uma transição de fase topológica, né, então é depois dessa inversão que seu material vira topológico, né, e a gente viu que sim, esse material também pode dar origem à topologia não trivial, né, e por consequência até a de states, etc. E aqui o que é legal é que, comparado com o gap do HGT, do poço quântico de HGT, né, o nosso gap é que ele é um pouquinho maior, né, em torno de 20%, 30% maior, né, o que é muito bom porque deixa desses materiais mais robusto ainda contra experimentos a mais altas temperaturas, né, porque você não tem você consegue limitar, né, a outros tipos de transporte que surgem por conta dos seus elétrons do sistema estarem sendo excitados por fônons, tá? E também a outra consequência boa que a gente gosta de pensar, né, desses materiais é que, bom, INAS e antimoneto de alumínio são materiais mais ordinários, né, e mais assim comuns para crescedores, né? Então, com isso a gente espera que essa proposta nossa seja de relevância experimental, tá? Então, essa é basicamente o que eu queria apresentar hoje, né? Eu só queria pedir agora mais 5 minutinhos só para falar de outros trabalhos que eu tenho feito também, né? Esses trabalhos, eu sei, eles são um pouco velhos, né? São de 2018, mas eu acho que já justifiquei a ideia de eu estar apresentando eles, né? Que é essa bela colaboração com o Fernando e com o Eudes, que a gente desenvolveu nesses últimos meses aí como consequência do encontrão, né? E então eu queria falar um pouquinho e depois depois de 2018 eu saí para o meu pós-doutorado, né? E aí eu acabei mudando totalmente de área, então tem um monte de trabalho ainda que foi publicado, né, que eu não falei aqui, mas um monte de trabalho ainda que não foi publicado. Então eu só vou dar uma apresentada neles assim, né, só coisas mínimas, só para caso despertar ou curiosidade, ou então interesse de outros professores, ou então de alunos nessa audiência, né, a gente pode estar conversando mais sobre isso também, né. Mas além desses, então, só falando um pouquinho, né, além desses 2 trabalhos que eu apresentei hoje, né, em colaboração com o Wei-Chen, lá da PUC, a gente estudou, e com o Carlos Eggs também, né, meu orientador do doutorado e mestrado, a gente também estudou o que acontece com esses isolantes topológicos quando a gente coloca interação, tá? Quando a gente agora coloca interação eletrônica, tá? As propriedades continuam existindo, as propriedades continuam não existindo, o que acontece, né? E a gente mostrou basicamente que para até certo regime de interação elétron-elétron, todas as propriedades dos isolantes topológicos, no caso 1D que a gente testou, são realmente persistentes, né? A gente também estudou, por exemplo, como evidenciar, né,
esse caráter topológico da matéria via medidas de Shubnikov-de-Haas, tá? Onde a visão assim, geral, né, para explicar em 2 minutinhos, a gente sabe que o sistema Rajba com Shubnikov-de-Haas vai ter esse perfil de batimento, né, para resistividade, né, então que caracteriza duas frequências muito juntas, né. Então aí você tem essa função envelope que oscila mais devagar, e você tem essa função de dentro que oscila muito rápido, né? Isso aqui é o que todo mundo conhece de Rajba, mas o que a gente mostrou foi que se a gente tem um isolante topológico com estrutura de banda do tipo Mexican Hat, né, que aqui você pode ver que tá invertida, né, e a gente consegue ver essa inversão pela esse gráfico de cor, a gente mostra que o cálculo de transporte agora das bandas de bulk, tá? Então veja que isso daqui não é um cálculo que evidencia a presença de edge states, não. Esse é um cálculo que evidencia a topologia do material de uma maneira indireta, sem estar medindo os edge states por si próprios, tá? Então é uma medida indireta pela estrutura de bandas, né? E aqui a gente mostra que para esse caso, né, onde tem essa estrutura de banda, que é o chapéu mexicano, que o pessoal fala, a resistividade desse material como função do campo magnético, né, ela tem essa oscilação bem particular, né, que vem de a gente realmente ter frequências bem distintas. Então a gente também explorou isso daqui está para ser submetido ainda durante esse ano. A gente também, aqui em colaboração com o meu irmão, que é matemático, a gente resolveu, né, pegou agora hamiltonianos que são de Dirac, né, que são o que a gente chama, eles são hermitianos, né, mas para a gente obter soluções físicas, hermitidade não é suficiente, né, a gente também precisa que esses hamiltonianos sejam autoadjuntos, né, então aí a gente desenvolveu uma teoria meio que híbrida, matemática e física, para resolver esses hamiltonianos de Dirac de uma maneira mais geral possível, tá? Então, para fazer isso, a gente impôs quais que são as funções de onda que satisfazem essa autoadjunticidade do nosso operador hamiltoniano, né? Que também a gente vai tentar submeter esse ano. A gente também estuda Shubnikov-de-Haas em materiais ordinários, né, em colaboração com o SIG da Islândia, né, e também com o EGS, né? E mais recentemente também a gente publicou um PRB em 2020 com a colaboração do Fu, que é o professor da China, né, a Polian, né, que está em Uberlândia agora também, o Eggs e entre outros, onde a gente estuda heteroestruturas de materiais de Wurtzita, né, que são muito relevantes hoje em dia para essa computação quântica que o pessoal tá envisionando para fazer com Majoranas, tá? Então, para esses tipos de materiais, essa estrutura cristalina, Wurtzita, é muito importante, então a gente também desenvolveu alguns estudos em torno disso, né? A gente também tem estudos de correntes fotogalvânicas, né, em sistemas que são semimetálicos ou então isolantes topológicos também, que é desenvolvida em colaboração com o grupo do Nitin Samart, lá da Penn State, né? E mais recentemente aqui com o pessoal, com o Gerson de Uberlândia e com o pessoal, o Gusev e o Félix lá da USP São Paulo, né, a gente conseguiu mostrar que se a gente pegar agora um poço triplo de HGTE, né, e brincar com esses parâmetros, a gente consegue criar diversas e interessantes fases topológicas da matéria, né. Então isso foi o que a gente está cobrindo, né, e aí não podia faltar, né, o trabalho com o Eudes e com o Fernando, né, que a gente tá estudando um monte de coisa, mas aqui é só um pouquinho do que a gente está fazendo, do que o Eudes está fazendo, na verdade, né, estudar, pegar essa folha de grafeno, né, ter um defeito, ou topológico, ou um defeito que é um átomo substitucional, então a ausência do átomo, né, e estudar não só a ressonância, quando a cálculo de transmissão, né, através dessa fita de grafeno com defeitos, né, então a gente está mapeando o cálculo da transmitância e identificando padrões de interferência destrutiva, né, ou construtiva também, e além disso também calculando a correntes circulantes, ou então a vortex, né, correntes de vortex, né, em torno dessas estruturas, né? Um trabalho muito, muito legal que foi desenvolvido aí pelo Eudes e pelo Fernando, e aí eu comecei a entrar agora nessa linha também, a gente está expandindo mais um pouquinho essas coisas, né? E o último slide, eu prometo, alguém podia perguntar se esses aspectos topológicos da matéria, se eles são assim, realmente restritos
a sistemas eletrônicos, tá? Porque eu só falei de sistemas eletrônicos até agora, né? E a resposta é que, na verdade, não. Esses aspectos topológicos da matéria, eles podem ser extrapolados para qualquer sistema que você pode definir bandas, tá? Ou seja, fônons, bandas de fônon, magnum, tá? E entre qualquer exciton, qualquer coisa que tem banda vai ter esse caráter, pode ter, né, esse caráter topológico, né? E aqui é um trabalho que a gente vai submeter também esse ano, em colaboração com o Michael Flaté, que é meu chefe, e o Kwang, que é uma colaboração com a Coreia. A gente mostrou que essas heteroestruturas aqui, que é o que a gente chama de cristais magnônicos, né, onde a gente tem diferentes tipos de materiais magnéticos, né, colocado em sequência, ela pode apresentar, sim, também essa inversão de banda dependendo do tamanho relativo de W sobre A, né, onde W é o tamanho da parte azul e A é basicamente a soma de azul mais vermelho, né. Então aqui a gente pode ver que aumentando essa razão, essas bandas também invertem, né, e aí quando a gente faz o sistema ficar finito, a gente realmente encontra um edge state aqui que vive no meio desse gap, né? Então esse é o nosso isolante, esse aqui é o nosso edge state agora, mas relacionado a sistemas magnéticos, né? Bom, com isso eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade aí para estar falando para essa plateia aí, muito, muito legal, divulgando aí meus trabalhos, né, e também acho que é importante divulgar aí oportunidades, né, como o Fernando já falou, eu no ano que vem eu começo um cargo de professor associado aqui, tenure track da Universidade de Iowa, né, e dessa maneira eu estou contratando não só alunos de doutorado, mas também a pós-docs, né, então se vocês tiverem interesse em trabalhar ou nessa área que eu falei, como também em outras áreas, né, que é, por exemplo, a Quantum Information Science, que é uma coisa que eu tenho investigado ultimamente, né, eu não sei se alguém daqui trabalha com isso, mas se você tiver interesse em qualquer uma dessas áreas, por favor, me contacta e a gente pode tá conversando sobre isso daí. E vou deixar aqui com 2 trabalhos meio dessa área de Quantum Information Science que a gente publicou, um na Material for Quantum Technology, outro nessa PRX Quantum, que foi, na verdade, 6 dias atrás, né, foi highlighted pelo Physics Orgs, né, como sendo um destaque, né, nesse campo, e esse outro trabalho, PRX aqui também, que acabou de ser publicado, né, em colaboração com o David Oshlund da Universidade de Chicago. Então, assim, sem mais delongas, desculpa por estar passando do tempo, mas obrigado, e estou mais que feliz de receber questões. Fernando? Anderson, você está de volta. Não, eu vi você, eu pensei que você tinha... É porque Anderson... Eu tô no... pode ser caído. Segue aí, Fernando. Não, tudo bem. Bom, eu queria agradecer a Denis pelo excelente colóquio. Realmente confirmou o que disse da grande variedade de interesse dele. Ele tocou em vários aspectos aí de matéria condensada, e física em geral, né? Tem coisas até fora de matéria condensada aí. Fantástico. Queria abrir aqui para as perguntas, se alguém quiser fazer algumas perguntas. Eu tenho uma, mas eu guardo para depois. Pronto, temos uma pergunta do Warley. Oi, tô me ouvindo aí? Estamos ouvindo, claro e alto. Beleza, então tá bom. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, né, cara? Foi bem bacana, bem motivadora também. Obrigado. E a minha dúvida é mais no início, lá com o primeiro trabalho, quando vocês estão mostrando que existe estado de borda, mesmo quando você tem o gap com a massa maior do que zero. A minha dúvida ela é um pouco mais técnica, sabe? Para saber como que você faz para identificar que esses estados são estados de borda quando você tem essa situação, né? Porque até onde eu me lembro, geralmente, nos casos usuais de exame topológico, que você tem os estados de borda ali no meio do gap,
Aí fica fácil de identificar, né? Você procura, por exemplo, se o crossing acontece na energia zero, aí você identifica quais são os seus autoestados e você plota, por exemplo, a, né, densidade de probabilidade ali, e aí você verifica que ele é realmente um estado de borda. E aí quando você tem ele igual a situação aí do isolante normal, né, a terceira figura, como na prática assim que você faz para poder identificar esses estados de borda aí, sendo que ele está ali misturado com os estados do bulk? Certo, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, a resposta é bem simples, porque esse modelo aqui que eu estou apresentando, esse é o hamiltoniano do sistema mesmo, né? Esse é o hamiltoniano aqui, 2 por 2, tranquilo. Então, assim, todos os resultados, na verdade, que eu apresentei hoje aqui, eu esqueci de falar isso, então até obrigado por você estar perguntando, são resultados analíticos, tá? Tudo é analítico. Então, esses estados, se você assume um ansatz, né, que tem uma função de onda que decai, você coloca nesse hamiltoniano esse ansatz e impõe que essa função de onda, por exemplo, ela tem que se anular quando você está aqui no vácuo, né, porque não, né, o elétron não pode estar aqui. Quando você faz esse matching, ou seja, ansatz mais o matching de boundary conditions, você obtém essa energia de dispersão aqui e a função de onda com caráter localizado já. Então é realmente assim, pega o BHZ... Não tem como errar, né? Por conta do ansatz que você está usando já. Exatamente, não tem como errar. E aí é claro que se esse ansatz, é legal que ele serve, mas ele serve para bulk também, porque o que acontece? Se você tem K pequeno, vamos falar que você tem essa energia, você fixou o ansatz com essa energia. Se você olhar para K pequeno, você vai ver que a sua função de onda ela vai oscilar. Mas se você olhar para K grande, você vai ver que ela vai estar localizada. Então, assim, por mais que esse ândice... Você pode até começar com esse ândice sendo uma exponencial, né, que cai, né, uma exponencial localizada, né, que é suprimida. Dependendo dos parâmetros do sistema, isso você já vai mostrar que vai virar bulk. Porque aqui nessa região cinza, essa é a região de bulk. Né, então, nenhum estado ali pode estar localizado, né? Single particularmente falando, né? Então, assim, a sua exponencial, ela vai ficar, desculpa te interromper, ela vai ficar complexa, provavelmente, exatamente. Alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Então, você consegue verificar, assim, analítico. Isso aqui é um probleminha, assim, simples. Então, até para estudantes que estão vendo, se vocês quiserem começar a brincar com isso daqui, é um problema, assim, igual o problema da mecânica quântica, você tem uma barreira, né? Pega um elétron viajando, qual a probabilidade de transmitir? É a mesma ideia aqui. E se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão encontrar esse estado, né, que vive nessa borda entre o vácuo agora, né, e o seu material. Então é tudo analítico, é bem legal de fazer, não tem complicações numéricas, nem nada. Bem interessante, cara. Muito obrigado aí por responder a pergunta. Obrigado pela pergunta, Warley. O Anderson tem uma pergunta, né, Anderson? Ô, Denis, maravilhoso o seminário. Eu peço desculpa, eu perdi o finalzinho do seminário. Fui bem o finalzinho lá. Minha internet aqui caiu, eu até mandei mensagem aqui. Perdi o final, quando você ia falar lá a parte de informática, informação quântica, acho que, né? Perdi essa parte, então eu não sei. Mas a minha pergunta, eu vou fazer, na verdade você respondeu ela, mas eu vou fazer porque eu acho muito interessante, né? Porque quando você falou lá dos estados de borda num ponto quântico, né, no quantum dot, e aí você faz um truque muito, né, muito interessante, que é diminuir o ponto, né? Só que diminuir o ponto leva a efeitos de interação eletro-eletro, né? Você tem que aí que vocês no seu primeiro trabalho aparentemente vocês não tinham levado em conta na interação, porque vocês saíram de um ponto 60 nanômetros já é um ponto pequeno, né? Um ponto quântico ele é enorme, né? Pode chegar na casa de 500 nanômetros, né? Meio micrômetro, né? Para ser um ponto quântico. E aí vocês têm esse truque aí muito muito interessante. E aí eu queria que você comentasse, né? Você falou que o outro artigo que vocês publicaram responde essa pergunta, né? Que vocês colocam interação colombiana, né? Interação eletro-eletro aí. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse trabalho, porque é a resposta da minha pergunta, né? Como Ótimo. Você falou que já tinha feito,
Aí eu falei, beleza, então já respondeu, mas eu quero saber como é que foi feito. Ótimo. Essa é uma ótima pergunta, Anderson. Realmente tudo que eu descrevi aqui é tudo single particle, né? Que por consequência não inclui essa interação, né? Entre elétron e elétron. E sim, quando o dot fica pequeno, realmente os elétrons começam a interagir mais, né? E isso daí causa estranhezas dos mais diversos tipos, né? Inclusive nos isolantes topológicos. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a interação elétron-elétron já é bem conhecida, que ela pode destruir o caráter de isolante topológico. Isso não só, então assim, eu não estou nem falando do caso do trivial. Mesmo se você tiver o isolante topológico e tiver uma interação forte, elétron-elétron forte, existem casos que você pode destruir. Tudo que eu acabei apresentando hoje não existe mais, né? Então existe uma validade dos seus parâmetros da interação que isso acontece, tá? Nesse caso, no caso do DOT, a gente não terminou cálculos de muitos corpos, tá bom? A gente começou a fazer cálculos de muitos corpos, renormalização, para ver o que isso, qual, vamos dizer assim, seria o limite mínimo do nosso raio para que essas coisas continuassem sendo vistas, né? Mas a gente não conseguiu porque eu mudei, né? Fui fazer pós-doutorado em outra área, então a gente nunca conseguiu dar continuidade. Agora, o trabalho que você se referiu, na verdade, aquele é um trabalho que a gente estudou, sim, interação elétron-elétron, mas a gente estudou numa cadeia que é o que o pessoal chama de SSH, que é o primeiro modelo descoberto, o primeiro modelo de isolante topológico descoberto teoricamente, que é quando que você tem eu não vou ter uma que é isso aqui. Eu não vou ter uma figura, mas é um isolante topológico em uma dimensão. E o que é importante é que quando você tem uma dimensão, agora, em vez dos estados estarem localizados nessa borda, né, eles vão estar localizados só em 2 pontos, tá? Então você tem um estado localizado nesse final e o outro localizado nesse. Para esse sistema unidimensional, a gente fez sim cálculo a gente fez cálculo de muitos corpos, né, em colaboração com o Wei Chen, lá da PUC do Rio. E aí aqui é basicamente o diagrama que a gente obteve para essa transição de fase. Então, o que a gente mostrou é que se a energia coulombica, característica da interação elétron-elétron, ela for da ordem de grandeza do hopping de um elétron de um sítio para o outro, todas as características do sistema topológico são mantidas. A menos de renormalização desse hopping, a menos de renormalização do on-site energy, dessa nossa rede tight binding, vamos falar assim, né? E 1D. Então, assim, isso foi o que a gente conseguiu mostrar lá, né? Até em torno de para V, né? Que é o que a gente chama a energia característica dessa interação coulombica entre elétrons, se ela for menor que T, tudo é reestourado. Se ela for maior, o negócio fica complicado, tá? A gente perde não só os Z-states, mas perde o sistema, não vira mais, não é mais um isolante, vamos dizer assim. Pode ser ou gapless, ou então ele tem um gap gigante, aí é muito, essas coisas variam muito também dos parâmetros do sistema, tá? E aí outra coisa que eu queria falar também é que aqui a gente truncou em Hartree só, tá? Então a gente não considerou todos os diagramas que vem de Many-Body, né? Então aqui a gente trancou só nos diagramas que a gente tinha achado de maior relevância física, tá? Então, assim, essa pergunta ela é muito boa e ela ainda continua um pouco aberta na literatura, porque não foi feito, assim, uma investigação muito afunda, né, sobre o que acontece para casos de DOT, assim, quando você tem a interação coulombica muito forte, tá? Ou então, não só para casos de DOT, mas para casos de isolantes topológicos normais. Então, é uma pergunta, assim, bem pertinente que a gente acabou não estudando muito, para ser sincero. A gente focou mais no single part. Mas você tem toda a razão, dependendo, sim, do valor, dependendo do tamanho do DOT, tudo isso daí que eu falei hoje acaba não sendo verdade para os isolantes triviais e também para os topológicos também, né? Para os quantos DOTs topológicos.
Ótimo. Não, beleza. Obrigado. Eu tenho outra pergunta, né? Eu posso fazer, Fernando? Ele está comandando aí. Você é o coordenador da sessão. Eu só assumi temporariamente porque sua internet está fraca. Então você que manda aqui. Então vou fazer outra pergunta. Quando vocês fizeram um cálculo de condutância, né? Isso. Teve um cálculo de condutância que vocês vocês, se eu entendi, vocês não conseguiram ver diferença nisso, nessa transmissão entre o trivial e o topológico. Exatamente. Aí o que eu quero dizer, quando vocês fazem esse cálculo, vocês levam em conta toda a informação, ou vocês fazem alguma aproximação realmente, né, você faz alguma aproximação nesse cálculo seu ou não? Você faz Não, tem aproximações sim, né? Deixa eu comentar então. O que a gente assume, na verdade, a estrutura, a energia do nosso quantum dot, né, é dada por toda essa complexidade total. Quando a gente faz o cálculo da condutância, como a ideia era tentar tentar fazer coisa mais analítica, né, a gente truncou só a condutância com relação a esses 4 níveis que estão indicados pelos triângulos verdes. Então, toda a condutância que a gente faz é tendo uma lead, que vai descrita por um contínuo, tendo o nosso quantum dot, que vão ter agora 4 níveis, que são esses 4 verdes, ou desse lado, né, acoplados com uma outra lead. Tá? Então, esse é o nosso sistema, é assim que a gente modela o sistema. A gente faz por função de Green, né, aquela função de Green de Meyer e Vig. Como é que eu volto esse slide? Não sei como é que volta aqui. Tá meio travado. Mas a gente faz o cálculo analítico considerando só esses 4 estados. Então a gente faz uma truncagem, vamos dizer assim, dos estados que vão ali estar contribuindo para a condução, né? E essa é uma aproximação. A gente fez também a aproximação t igual a 0, embora depois a gente expandiu para ter diferente de 0 e realmente não mudou nada, tá? Só muda basicamente o alargamento dessa condutância aqui, como função ou da voltagem ou do raio do dot. E deixa eu ver. Foi basicamente, essas são as aproximações, a truncagem do espaço e a temperaturas baixas, vamos dizer assim. Isso realmente é muito intrigante, né? Isso realmente é muito intrigante, que você espera que os efeitos de interferência sejam distintos, né? Né, do material topológico, material, realmente é muito, muito intrigante. Mas a gente concordo totalmente. Na verdade, a gente nem achou que a gente ia achar alguma coisa igual, né? Na verdade, estava esperando o contrário. Mas claro. Né? Mas o que é interessante é, por exemplo, que isso daqui, né, está focado nesses Red States que vivem nessa região cinza, né? Se a gente, por exemplo, for para a região agora, onde deixa eu até pegar uma outra. Se a gente, por exemplo, pegar a condutância desses 2 pontos aqui, ó, triângulos, com esses 2 aqui, aí muda, tá? Porque aí o que a gente vê é a presença de estados, como posso falar, de borda, contribuindo, desculpa, estados de bulk. De bulk. Exato. De estados de bulk contribuindo para a condutância. E aí tem uma coisa bem legal, deixa eu até abrir aqui, que aí a gente mostra que aí sim o padrão da condutância do nosso quantum dot, ele muda do topológico para o trivial, tá? Por conta de uma possível degenerescência desses estados de bulk com os estados topológicos, tá? Então, ou seja, quando você... Deixa eu só abrir aqui, que tá lerdo pra caramba. Quando você, por exemplo, tem essas 2 energias entrando e ficando degeneradas com qualquer um desses 4 níveis aqui, isso vai mudar completamente o perfil da condutância, tá? Então, assim, não é que a gente não conseguiria ver a diferença, mas é que se a gente focar só nesses 4 e limitar o tamanho do raio de maneira que não existe degenerescência entre estados de bulk, né? Ou seja, mantendo os estados de bulk longe dos estados de edge, aí os 2 sistemas são realmente iguais.
Aí não tem diferença realmente nenhuma. Beleza, ficou bem claro. Obrigado. Chegando aqui na figura, eu mostro para você. Enquanto isso, alguém pode fazer outra pergunta, que tá lerda a coisa aqui. Alguém tem outra pergunta? Eu tenho, na verdade. Você comentou do trabalho com seu irmão, que imagino que vocês devem fazer a extensão autoadjunta, né, do Hamiltoniano, para poder fazer ele adjunto. Quer dizer, normalmente isso aí acontece quando você tem um Hamiltoniano que é hermitiano, mas o domínio dele não é não coincide com o domínio do adjunto. Exato. E aí você tem que estender o domínio menor para ficar maior, e aí ficar a mesma coisa, né? Isso, quer dizer, eu já vi isso acontecer em problemas onde você tem defeitos topológicos, coisa desse tipo. Eu fiquei curioso para saber em que sistema vocês estavam estudando nesse caso. Sim, aí. Ótimo. Era usando a equação de Dirac, né? Mas era em que sistema? Exatamente. A gente pegou, na verdade, a gente trabalhou assim com um Hamiltoniano de Dirac, 2D, linear, com massas tanto na diagonal, massa de Dirac, quando eu falo massa, não massa efetiva de KP, né? Mas massa de Dirac, sigma Z, em 2D, e massa fora da diagonal também. Então, assim, o que a gente fez foi resolver esse problema de uma forma meio matemática, um híbrido, né, entre matemática e física, para hamiltonianos lineares de Dirac em 2D, mais gerais possíveis, tá? Então, foi para isso que a gente aplicou. E aí a gente faz, até legal, depois eu posso mandar, a gente é para publicar esse ano, mas tanta coisa, a gente faz de 3 diferentes maneiras, né? O que o pessoal normalmente faz quando brincando com um hamiltoniano linear, né, como a função de onda não pode zerar na interface, porque se você assumir isso, você vai obter a solução trivial, né? O pessoal faz que a condição de contorno para hamiltonianos que são lineares, né, no momento, na verdade, em vez de a função anular, a corrente tem que anular, né? Então, é assim que o pessoal faz, né, o cálculo, por exemplo, de achar edge state ou resolver problema, né, de transporte em hamiltonianos que são lineares em P. O que a gente fez foi, na verdade, esse é o jeito físico, e aí tem o jeito matemático, que é o que você acabou de escrever, né, de criar esse subespaço de funções psi que agora são restringidos de maneira a obedecer, de maneira que os domínios do psi dagger sejam iguais, de maneira a levar a autoadjunticidade, né, do operador H. A gente fez por isso, né? Então obteve também mais uma maneira matemática, e a gente também mostrou que isso daí é equivalente a você pegar, e essa é a parte física, né? Isso é equivalente a você pegar um Dirac 2D e confinar esse Dirac 2D com potencial, confinar, não com potencial, mas com outro sistema que é 2D Dirac, mas que tem um gap muito grande, tá bom? Então você está confinando um Dirac com gap com outro Dirac que tem um gap muito grande. E aí fazendo, como agora a gente não tem um potencial infinito, né, e a função de onda não vai morrer quando ela entrar nesse material, a gente aplica a condição de continuidade da função de onda, né, nessa interface, e a gente mostra que para o potencial que diferentes simetrias desse sistema confinante vão gerar diferentes classes de funções dentro desse domínio que precisou ser estendido. Então a gente consegue fazer um mapa muito legal e muito bonito da situação física que representa as extensões autoadjuntas do operador Dirac, do operador hamiltoniano Dirac em 2D. Né? E a gente mostra que elas são realmente equivalentes, e elas também são equivalentes com o anulamento da corrente nessa interface. Então foi basicamente isso que a gente fez nesse sistema. Fantástico. Então vocês têm que terminar esse trabalho e publicar logo. Precisava esse e todos os outros aí. Todos os outros. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer aqui para o Denis? Se não, então eu queria agradecer de novo, Denis,
Fernando, Excelente. Desculpa, Fernando. Eu queria uma salva de palmas para o Denis. Antes da gente terminar, uma salva de palmas aqui para o Denis. Todo mundo puder abrir o microfone e fazer uma salva de palmas para o apresentador. Claro. Então, pedir para todo mundo abrir o microfone. Perdeu o costume, né? Então, pedir para todo mundo abrir e fazer uma salva de palmas aí, por favor. Obrigado, gente. Obrigado aí. Obrigado pela oportunidade também aí, Fernando, pelo convite. Muito, muito gostoso estar falando, conhecendo gente nova, falando de física com gente nova, né? Discutindo e fortalecendo aí a nossa comunidade. Foi legal. Muito, muito educativo e bastante claro. Muito bom mesmo. Muito bom também. Agradeço bastante, Denis. Muito bom seminário. Agradeço bastante. Boa noite para todos e todas aí. Ô Anderson, só para conectar aqui com o que você está falando, que eu achei finalmente aqui, eu não vou deixar. Aqui, deixa eu só. Aqui você pode ver, né, que quando a gente agora. Quando a gente vê. Aqui, ó. Quando a gente tem. Peraí. Aqui, ó. Quando a gente está analisando agora a condutância relacionada a esses 4 estados, dependendo do raio do DOT, pode haver uma condição